Como faço para acabar com o medo de projetar? Nos últimos dias entro em desespero ao perceber que estou projetada. Então eu vou te falar 2 coisas para você pensar. Primeiro é assim: o seu medo, ele é justificado? Tem algo que você sente hoje ou já sentiu no passado? Alguma história que você ouviu que te produziu uma insegurança, um medo, então você fica assim, pensando que algo vai acontecer ou que tem algo que você tem que fazer e já traz à sua mente uma impressão ruim? É isto? Ou é um medo que você não sabe por quê, não tem razão de ser e quando você vê ele já está ali? E pelo que você está falando aqui, o que eu estou entendendo é a projeção espontânea, né? Você está ali, quando você vê, você já está projetada, já está saindo ou já está fora e te dá esse medo. E aí você respira que é para a saída não ocorrer. E eu vou te fazer um desafio, no sentido da saída ocorrer. Às vezes você está sentindo sinais precursores da projeção, não quer dizer que a projeção vai ocorrer. Mas, se você já se condicionou com experiências antigas suas no passado, isso é muito, muito comum, Karine. Eu quero te dizer que eu própria, por um período, até tive isso. Porque eu tive uma fase, não foi só uma fase, eu tive experiências boas, eu tive muitas coisas boas, desde lá, tenra infância, mas eu tive uma fase que tinha tanta energia ruim à volta no lugar onde a minha família se mudou para outro lugar, e era um lugar ruim, enfim, era tanta coisa ruim, e eu fiquei tão traumatizada com aquela fase, eu era, sei lá, tinha 11, 12 anos, alguma coisa assim, e eu fiquei tão traumatizada com aquela fase que todas as sensações energéticas que a gente sente quando está deitado, relaxado, que é a própria vibração, o movimento, o fluir, sentir que começa a sair, sentir aquela sensação de velcro, sentir flutuar, sentir a mudança da respiração, parece que a gente para de respirar às vezes. Tudo isso, para mim, passou a ser uma coisa terrível. Eu sabia que não era problema, porque eu já tinha tido experiência antes. Mas quando vinha, eu já tinha uma ação automatizada de o que está aqui? E isso me atrapalhava muito. E eu tive que trabalhar para me descondicionar. Então, olha a palavra que eu estou dizendo. Uma é descondicionar-se do medo. Então, se você tem um condicionamento aqui, você tem que se descondicionar. Como? Aprendendo a reconhecer suas sensações, deixando que elas vão um pouquinho adiante. Não luta contra elas tão no começo. Não luta. De repente você nem vai sair do corpo, vai ter um monte de sensação, blá, 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 e pum, vai dormir. Então por que você luta? Deixa um pouquinho mais. Tenta ir dando um passinho adiante, deixar que cada dia aconteça um pouquinho mais. Mas, se você está sentindo algo negativo ali é diferente. Aí você tem que trabalhar com esse negativo. Mas aí você não tem medo de projetar. Você tem medo daquilo que você percebe quando está para se projetar. É diferente. Se o problema seu não é o condicionamento, e não é um medo de algo real, né? Que aqui eu nem abordo, porque aí não é medo, aí é percepção. Você percebe algo ruim, isso é diferente de medo. Eu tenho medo. Não. Estou percebendo algo ruim. É outra coisa. Você tem que atuar. Se o medo não é condicionamento, se o medo é porque você tem coisa que você acha que vai acontecer, você fica imaginando como seria, você tem que procurar entender como ocorre a projeção. Você precisa de um estudo que te explique bases. Bases. Se você quiser algo que te ensina o porquê de cada coisa, o beabá, e vai te encaminhando pouco a pouco, porque assim, a gente fazer um curso que ensina projeção, você já deita, já começa a fazer técnica, eu não recomendo, eu acho que a pessoa tem que começar a aprender a sentir energia, saber o que é bom, o que é ruim, saber se defender energeticamente, compreende? Tem que criar um estofo energético de conhecimento da projeção para ir fazer técnicas. Não é porque é perigoso, é porque aí ela consegue desenvolver muito mais rápido. Então, busque, pense em algo assim. Um dia, se você tiver interesse, quiser, de repente era muito recomendado para você o programa de desenvolvimento da consciência. Porque não é só um curso para te ensinar a sair do corpo, é um curso para te ensinar tudo. Energia, o que, que é, por que, que é perigoso, por que, que acontece, por que, que as pessoas comentam isso, o que, que acontece nesse mundo não físico, o que, que é morrer? É meio ruim, né? Quem tem medo, provavelmente, como eu acho que é o seu caso, o que, que é morrer? A gente já fala, ai, ai. Por que, que é a gente passar para outra dimensão? O que, que é nascer? Por que, que nascer é bonito e morrer é feio? Não é uma passagem de dimensão? Às vezes nascer é mais difícil que morrer, gente.